acho que já estou em direto. É a primeira vez que eu estou a experimentar um direto no Instagram, por incrível que pareça. Eu peço a quem entrar, sendo que ainda não é o caso, para que digam se o som está bom. Eu preciso de saber se o som está bom. Aparentemente a imagem está boa. E portanto, a Priscila já está aqui. Já vamos começar a falar. E temos já a Dária também. E pronto, já estão a chegar pessoas, ainda bem. Vocês estão a ouvir bem? Alguém que me diga só se o som está bom. Olá toda a gente, boa noite. No Brasil ainda não é de noite, que eu sei. Vocês têm muita sorte. Deixem-me só... a Priscila está-me a dizer aqui para virar. Mas eu queria assim. Não me dá jeito. Olá, Rita. Ora bem, tem mesmo que ser assim, Priscila? Tem mesmo que ser com o telemóvel para cima, é? Dava-me jeito assim. Mas pronto, se eu tiver que virar, eu vou virar então. Ok. Eu peço desculpa por isto. Só que são coisas inevitáveis. Eu vou virar então. Eu vou virar. Só que vou ter que segurar aqui o telemóvel na mão. Olá a todos. Muito bem. Já virei. Já virei. Já está bom assim? Já está bom, pessoal, assim? Já virei. Está bom assim, não é? Está bom assim, não é, Dária? Diga-me só se está bem assim. Ok, pronto, vamos lá então começar. Olha o António. Pronto, vamos começar então. Eu vou ter que segurar aqui o telemóvel e eu tremo um bocado, portanto vai ser um bocado. Mas pronto, é a excitação aqui do direto. Está ótimo. Eu estou à espera que a Priscila me faça o convite para a gente começar aqui a nossa conversa. Que eu não sei, eu admito-vos que eu ainda não sei mexer nestas coisas. Isto mais tarde vai ficar disponível no meu canal do YouTube e também no canal da Priscila. Portanto, quem não estiver aqui, como o Daniel, eu acho que o Daniel não está aqui, o Daniel Ciribelli, podem ver mais tarde. É claro que em direto dá para vocês interagirem e falarem. Sou eu que tenho que fazer o convite? Não. Eu vou fazer o convite à Priscila. Ok, vamos ver se a Priscila já está aqui. Olá! Ah, Priscila, boa noite, ou bom dia, aí é bom dia, não é? Aqui é boa tarde. Boa tarde, pois está bem, está certo. Aí é Tarde. 5 da tarde, que sorte. Aqui já é de noite, você ainda tem umas horinhas pela frente. Sim. Olha, eu peço desculpa. Diga? Está me ouvindo bem? Muito bem. E aí, está a ouvir bem? Estou sim. Pronto. Eu peço desculpa porque eu nunca fiz diretos aqui no Instagram, então houve aqui uma. Eu queria pousar isto aqui para não estar aqui com isto na mão, mas tudo bem, a gente aprende sempre, não é? Priscila, muito obrigado por ter aceito o convite. Fico muito lisonjeado porque eu acompanho o seu canal já há algumas semanas, ou talvez até um mês, e conheci através do Daniel, Priscila, e eu dou-lhe já os parabéns, porque é um canal que mantém aquela simplicidade, que não é uma simplicidade ao diminutivo, é uma simplicidade que eu acho que faz falta hoje em dia em algumas pessoas que partilham o conceito de espiritualidade. Portanto, eu lhe dou já os parabéns e vou deixar que a Priscila se apresente aqui maioritariamente para o público português. E pronto, Priscila, fala um pouco então do seu canal e de tudo isso, do seu projeto. Olá a todos. É muito alegre, muita alegria imensa participar.
live com vocês, com você, Helder. Gratidão pela oportunidade de falar sobre esse tema que todos têm, a mediunidade está em todos, de forma leve, tranquila, tirando, quebrando essas crenças, esse tabu. E o intuito do meu canal é levar essa leveza, essa simplicidade. Eu fico grata pelo elogio, porque a simplicidade é maravilhoso. Eu sou simples mesmo. Então, Nota-se bem. esse trabalho no canal é justamente isso mesmo. É conhecer pessoas como você, que está aberto a falar sobre mediunidade, espiritualidade, bem amplo, bem humano mesmo, e levar conhecimento, levar leveza para as pessoas. E esse é o intuito do canal. E eu acho muito interessante porque nós temos no seu canal, Priscila, além das psicografias, que vamos falar nisso, gosto também daquela parte também das projeções lúcidas. Você também tem relatos projetivos, portanto tem todo aqui um leque de várias vertentes espirituais que agregam muito e que eu gosto bastante. Priscila, como é que surgiu então, antes de falarmos do canal em si, da ideia de fazer este projeto do canal, como é que surgiu este despertar ou este interesse espiritual na sua vida? Então, a mediunidade esteve sempre presente na minha vida. Eu acredito que lá no plano espiritual teve esse preparo para a minha reencarnação. Para a minha encarnação, para levar essa mensagem, essa leveza. Então, desde criança, eu já tinha essa percepção de ver os espíritos através dos meus olhos espirituais, não carnais. Então, era muito tranquilo para mim. E eu percebia que a minha família não via. Então, quando criança, eu não ligava, nunca liguei. Eu brincava com os espíritos que se apresentavam como criança para mim. E a partir do momento que eu fui crescendo, fui frequentando desde criança a igreja católica, passei por um período na igreja evangélica, e eu percebi que não era rotineiro falar sobre isso abertamente. E cada religião tem uma forma de falar sobre isso de formas diferentes. E eu percebi que não era bem explícito isso, aí eu me retraí um pouco. E por um período eu neguei essa mediunidade, eu não quis falar para ninguém, com Mas com que receio. idade, Priscila? Com que idade? Mais ou E menos. começou com 5 anos, de eu ver os espíritos Mas já através. tinha noção, mas não tinha noção que era espíritos, ou já tinha noção? Não. Não, não tinha Pois. essa, esse conhecimento que era um espírito que tinha essa mediunidade já desde da infância. E por um período eu não quis saber, não quis trabalhar essa mediunidade. E eu fiquei com muito medo, neguei essa mediunidade. Mas quando eu fiquei grávida, com 27 anos, e isso despertou em mim. Aí começou a mediunidade bem aflorada mesmo. E quando meu filho nasceu, eu comecei a trabalhar, porque eu via a possibilidade de melhorar como ser humano e entender o porquê que acontecia tudo isso na minha vida. Aí, quando meu filho nasceu, eu tô até esse momento trabalhando, buscando conhecimento, Mas constante aflorou mais com o nascimento do seu filho, o interesse. sim, Portanto, toda a vida teve esse lado, não é? Que nasceu com a Priscila, só que a dada altura, por se calhar por outros conceitos mais fechados, a Priscila retraiu-se um pouco. E mais tarde surge então o momento da flor brotar totalmente. Não é, sim, Priscila? Priscila, sim, e sim. a origem do nome Bosque Sagrado? De onde é que surgiu essa ideia? Foi uma inspiração, porque bosque sagrado significa um cantinho em paz dentro do nosso ser, da nossa alma, que podemos nos conectar com a espiritualidade, que representa uma floresta,
com pássaro, com um interior bem leve, bem tranquilo mesmo. Por isso que teve essa inspiração de bosque sagrado, porque nós somos seres sagrados e temos esse bosque dentro de nós para representar essa espiritualidade conosco mesmo. O nome está muito bom, Priscila. Por acaso é um nome que é sonante, fica no ouvido e que faz todo sentido com o conteúdo do canal. Priscila, a mediunidade para si, falando até antes dos 27 anos, era algo que habituou, foi algo que foi habituando e tornou-se algo normal? Ou era algo ainda retraído? Ou foi se tornando algo normal na sua vida? Olha, para mim não era normal, porque as pessoas não falavam sobre isso. E quando eu ouvia falar sobre espíritos e assistia filme, série falando sobre isso, era para pôr medo, impor medo. Era Tem algo muito assim, isso. era Tem algo que muito não era isso. mexer. Era algo assim, as pessoas falavam como demônios. Nossa, é espírito do mal, são demônios. Então, isso já me dava medo. Eu Pois, já ficava assombrada. E quando eu já tive várias experiências de sentir a percepção dos espíritos e ter uma incorporação inconsciente, já aconteceu de falar assim, nossa, deu brecha, tá com demônio. Aí eu já ficava com medo, assim, poxa, na onde que eu errei? O que aconteceu comigo para mim ficar inconsciente fazer algo que não é bom? Para ter essa abertura pro lado maligno. Aí eu fui retraindo e negando. Eu falei assim, não, eu não aceitava mesmo. Eu falei assim, não, eu quero ser uma pessoa normal, sem ter essas percepções, sem ter essa sensibilidade empata. certo. Mas não tem como. Pois já faz parte, não é? Sim. Oh, Priscila, e essa mediunidade na sua vida expressa-se de que forma? É através da visão, que já percebi que é através da visão também, não é? Mas ela também se expressa de outras formas. Também tem aquela parte do acoplamento, não é? Porque a incorporação também dá para a gente utilizar outro termo, mas além disso também tem empatia energética, não é? Então, a mediunidade começou através da clarividência na infância. E com o passar dos anos, e dos 27 até os 29, eu aflorou através da psicofonia, que é a incorporação, justamente o que você falou, do acoplamento, a psicografia, que são mensagens irradiadas na minha tela mental, que tem essa inspiração do plano espiritual para trazer mensagem, para ajudar, para amparar. Despertou também a projeção astral, para mim ter experiência em outros planos, para trazer também. Essa sensibilidade empata, essa sensibilidade de sentir os espíritos. Então, foi sendo trabalhado nesse período de 2 anos, mais ou menos, aflorou essa mediunidade ostensiva mesmo. Pois, que se expressa de diversas formas. Engraçado Sim. que isso que você falou, Priscila, da tela mental, inicialmente também ocorreu comigo e foi algo também bastante forte na altura, porque do meu lado havia sempre aquela dúvida. Eu acho que atravessei algumas fases. Eu cresci numa família católica e é normal que dentro da católica e mesmo dos meios da sociedade expressados em filmes e tudo isso que você falou é verdade, porque nós associamos logo o espírito à casa assombrada e algo negativo, não é? Mais tarde eu percebi numa meditação que ocorriam imagens na minha tela mental que a gente percebe mais tarde que não somos nós que estamos a gerar as imagens. Não é, Priscila? Que é algo que está a ocorrer fora do nosso pensamento. Então só pode ser algo extra que está ali a ser trazido. E isso ocorreu comigo e foi assim uma coisa muito forte, porque eu vi vários rostos a vir na direção da minha tela mental e uma imagem também assim, vamos lhe chamar tridimensional,
que eu não sei, era um rosto masculino, não sei se era um guia, mas foi algo também muito, muito forte. Priscila, eh, a projeção astral também surgiu depois do afloramento ou também já teve projeções lúcidas antes? Eu, eu já tive projeções, mais na juventude, assim, Pois. dos 15 aos 19, porque não tinha esse compromisso de trabalhar, família, mas eu não compreendia. E depois que aflorou, depois do nascimento do meu filho, aí eu comecei a ter curiosidade, fazer técnicas para ver se eu tinha mesmo essas projeções conscientes. E foi assim muito natural e foi bem tranquilo e é maravilhoso ter essas É. projeções. E qual é as projeções na sua vida surgem com regularidade ou é algo que às vezes surge? Olha, com 100% consciente é quando eu trabalho as energias, quando eu tenho a disciplina Pois, mesmo. quando tem a dedicação, não é? É como Sim. eu, é como eu. É, mas é Não muito bom. igual o Daniel, todos os dias, o Renato. É quando eu tenho a É, disciplina mesmo. o Renato, o Daniel também, mas eu noto que o Renato é muito disciplinado nessas e isso traz frutos, não é? Mais tarde. Você falou na psicofonia. A psicofonia é a capacidade, então, através de uma interação com o extrafísico, de haver uma manifestação motora através da voz, não é, Priscila? Isso, isso Isso já, mesmo. isso já ocorreu consigo também. Sim, e o curioso é que eu já vi outros médiums manifestando essa psicofonia. E eu me assustei, eu falei assim, nossa, Já o que aconteceu é comigo. isso? E eu tinha esse tabu também de achar, nossa, o espírito tomou conta do corpo. Ele É o, entrou, ele se apossou por falta de conhecimento, por pois, a falta. gente acha isso, não é? Acho que é a ignorância da gente É, mesmo em relação ao é. conhecimento. E eu fiquei assim, bem relutante, falei assim, nossa, eu não quero isso pra mim, não. E eu fiquei com Pois, medo. pois. Eu a primeira vez que eu vi uma psicofonia bem expressa foi uma vez que eu visitei um templo, Val do Amanhecer, Priscila, também tem aí no Brasil. Valdo Val, Vieira? Val do Amanhecer, Val do Amanhecer, não conhece? Não. Pronto, é uns templos que existem, se não me engano, aquilo tem origem egípcia, e eles são médiums, não é? Que operam sobre um dogma criado por eles, em grande número, e eu vi um jovem de 22 anos a falar, aqui em Portugal, a falar como um velho, o preto velho. E eu fiquei assustado, na altura eu fiquei assustado. Um rapaz de 22 anos, embora 22 anos, acredito eu, aqui nesta vida terrena, portanto o espírito dele se calhar já era mais antigo, não é? Mas eu fiquei muito assustado. E depois surgiu também a parte que já vamos falar, que é a parte onde eu quase que eu acho que ia incorporar, não tenho a certeza se ia incorporar ou se foi apenas ali um teste ou alguma coisa que me quiseram fazer sentir nesse mesmo templo. E eu falei, tive a sorte de falar com o Preto Velho e a gente vai encarando isso com mais normalidade ao longo da trajetória, mas é algo muito bom e geralmente o Preto Velho quando se expressa transmite logo uma tranquilidade com aquele sotaque muito característico, não é, Priscila? O preto velho, quando você sabe, porque vamos já falar porque é que eu digo que você sabe. Eu quero tocar também nesse ponto. Ora bem, Priscila, quando você fala na empatia, a gente sabe que o plano espiritual ele consegue interferir não só de maneira positiva, como também quando estamos com a nossa energia mais densa, também existe ali, e mesmo quando a empatia, quando estamos a lidar com pessoas que vibram baixo, existe essa esponja, não é? Como é que a Priscila lida com esse. Como é que se defende? Como é que faz para não ocorrer tanto na sua vida este tipo de situações? Então, quando eu comecei esse afloramento mediúnico, houve o desequilíbrio.
Como que se deu esse Normal. desequilíbrio? Por falta de conhecimento, por falta de eu me autoconhecer, saber quais sentimentos que eram mais fortes em mim, como distinguir o sentimento do espírito, o meu sentimento, associar essa energia espiritual. Então houve esse desequilíbrio porque se misturava, eu não conseguia saber o que era meu e o que não era. E depois que eu comecei a trabalhar em mim, me autoconhecer, me desligar dessa vaidade, desse ego, trabalhar isso em mim, primeiramente, perdoar mágoas também, porque tudo nós estamos conectados, vibrando, igual você falou, em espíritos de densidade alta, são leves, e densidade baixa, aqui somos nós também, porque nós não trabalhamos esses sentimentos, tudo isso que aflora em nós, dentro mesmo, nós vamos atrair esses espíritos, porque semelhante atrai semelhante. E como que eu me protejo? Como que eu me resguardo? Através da vibração do amor, da empatia, do perdão, da alegria. E não me ligar ao sentimento ou à pessoa também, porque como eu tenho a sensibilidade empata, eu me protejo lidando assim. Esse sentimento é seu, essa situação é sua, não me pertence. Não tem um porquê eu me conectar a isso. Então eu faço eu analiso no geral e consigo agora controlar e trazer esse equilíbrio para mim. Mas como antes eu não tinha essas percepções, o amadurecimento também ajudou muito, porque nós somos pessoas imperfeitas, estamos a todo momento, às vezes, pensando coisas que não são boas, tá sujeito a pensar coisas que não são boas, mas naquela pensar coisas que não são boas, cada um sabe o que que é Claro. mudar esse pensamento, essa vibração. Então é dessa forma, de forma assim tranquila, nós somos seres humanos, normal. Não é porque eu tenho uma mediunidade ostensiva que eu sou mais evoluída, não. Até porque eu trago isso para mim. Se hoje eu tenho essa consciência que eu sou médium, é porque em algum momento, lá atrás, eu não me recordo, eu prejudiquei alguém que não foi bom. E eu tenho essa oportunidade de ajudar tanto os encarnados aqui, que estão ao meu lado, quer seja familiar ou no trabalho, tanto os desencarnados que estão nos observando e tem uma ligação conosco. Então, essa é a maior proteção que tem, trazer essa consciência, esse despertar humano, amoroso e se colocar no lugar do outro. Não julgar, tentar pelo menos, né? Sim. Dessa forma. Ah, que bonito, Priscila. Gostei muito das suas palavras. E é verdade isso. É verdade. Porque você está a reconhecer algo que muita gente tende a querer esconder, muita gente até na espiritualidade, que é nós somos humanos realmente. Ou seja, nós estamos humanos, não é? Nós Sim, somos algo mais, mas estamos humanos. E como estamos humanos, e depois com o grande poder vem a grande responsabilidade, não é? E nós, quando cada vez mais que vamos despertando a consciência, vamos percebendo o quanto somos limitados e o quanto fazemos parte do outro e o outro de nós, não é? E eu gostei muito das suas palavras. Houve aqui umas partes que você falou que eu achei muito interessante, que é a parte da empatia, que é algo que, quando não é percebido, eu acho que também tem algum tipo de mediunidade, mas eu também não sou muito eu aprofundo-me, porque eu não sei se a Priscila leu o livro dos Espíritos, sim. que é muito bom, não é? E o livro dos Médiuns, não é? Também fala mais nessa parte, não é? E eu li tudo, na altura não li, foi audiolivro. E eu não percebia o quanto às vezes eu me deixava dominar por essas energias, não botando a culpa,
porque de certa forma eu é que dava, se calhar não, toda a certeza que dava a abertura para essas energias conseguirem de alguma forma mexer um pouco com o meu livre-arbítrio, mas eu cheguei a ser muito prejudicado enquanto não bati muitas vezes com a cabeça até perceber que realmente é preciso a gente praticar a fraternidade. Uma das pessoas que eu também gosto muito, Priscila, é Chico Xavier, e ele fala muito nisso, não é? E era um ser também que não há palavras. Priscila, vamos chegar aqui à parte que eu também queria falar, que é o contacto com o mentor. Porque eu acho, Priscila, que muita gente fantasia algo que eu não acredito que seja assim, mas eu vou deixar a Priscila falar, porque mesmo quem trabalha na projeção astral, estando se calhar 20 anos ou 15 anos a tentar ter lucidez na projeção, não tem um contacto muito. O contacto existe sempre. Eu percebo o contacto, mas não de uma maneira que as pessoas imaginam muito direta de a gente ver o mentor e falar constantemente. Como é o contacto com o mentor espiritual, Priscila, no seu caso? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, está no meu canal, mas eu vou dar uma resumida para você sobre o contato com o meu mentor. Quando eu era criança, eu vi os espíritos e sempre vi um espírito em forma de uma criança para brincar comigo. Ele era bem negro, roupinha branca, brincava comigo, sempre trazia assim aquele amor, aquela paz. E eu ficava assim, brincando dos 5 até os 7 anos. E depois eu via outras formas de espírito, assim, mulheres, senhora. E esse menininho não apareceu mais para mim. E depois que eu passou os anos que eu fiz 27, como eu relatei para você, que aflorou essa mediunidade, eu estava indo para o trabalho e vi um espírito. Eu achei que era uma pessoa toda negra, ele é bem negro mesmo, com roupa branca, como fosse uma roupa bem antiga, um sobretudo branco. E tinha um cachimbo na boca. E tinha uma fumaça assim saindo pelo cachimbo e tinha um cheiro de rosas. E o mesmo cheiro que eu sentia na minha casa. E ele começou a conversar comigo através do pensamento, através do meu mental, falando Telepatia. para mim ficar tranquila, que ele só queria se apresentar para mim. E na hora que eu olhei assim, perto, nos olhos dele, o mesmo olho, o mesmo olhar, que eu me recordei daquela criança que brincava comigo. E ele começou a levitar. Aí eu tive completa certeza, através da minha clarividência, que ele era o meu mentor. E ele falou assim que ele ia começar a fazer um trabalho comigo, tá? Me extravasar o ectoplasma, a energia que meu corpo se acumula através da psicografia. E ele se apresenta como um preto velho. E para mim é uma alegria trazer essas mensagens que ele me ajuda através da psicografia. E é só do plano espiritual essa inspiração. Eu só sou um instrumento, a ponte Um entre canal. o canal, entre o plano espiritual e o plano nosso. Mas eu não tenho nenhuma dependência e ele também comigo. Ele trabalha muito. Eu vejo ele algumas vezes em projeção astral, mas eu não fico assim dependente para chamar ele. Eu Pois. não fico assim fazendo perguntas para ele me auxiliar, não. Pelo contrário, ele deixa eu viver minha vida através das experiências cotidianas. Ele me intui sempre a fazer o melhor, agir no bem, no amor. E as pessoas, quando falam assim que seu mentor mandou fazer tal coisa, ou Não é? qualquer coisa do tipo,
Não é Eu mentor. acredito porque o livre-arbítrio nosso é inviolável. Ele intui sempre coisas boas. Ele jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele está para nos amparar apenas. Mas eu vi ele através da clarividência. Mas como você mesmo disse, todos nós temos o nosso mentor, todos nós estamos abertos a receber essas intuições quando nos damos a oportunidade. Cada um é de uma forma diferente, tem a sensibilidade, a mediunidade diferente. E por experiência própria, ele se manifestou assim para mim. Mas qual é a regularidade, Priscila? Ele está sempre a apresentar-se? Não, não é assim, pois não, Priscila? Não, não. Pois, pois. Eu vejo ele em projeção astral algumas vezes, mas, como eu disse, ele não é dependente de mim, nem eu dependente dele, porque eu vejo também outros espíritos, outros amparadores em projeção astral. Ele me deixa em total liberdade para viver as experiências humanas. Ele se conecta comigo através do meu mental, sempre intuindo coisas boas, mas, como você mesmo falou, não existe uma prisão, uma dependência, Exato, jamais, porque eles exatamente. sabem muito. É isso, Priscila, porque eu já tive interações com pessoas que eu apercebi-me de que talvez utilizando a ideia do mentor como uma capa defensiva, alegavam que uma constância de presença do mentor, que não, eu não achei normal, e depois tem esse lado do livre-arbítrio, porque o mentor respeita, acima de tudo, o livre-arbítrio, e depois eu acho que a gente deve fazer o trabalho de casa, no aspecto de não esperar ser levado ao colo, porque eles estão, e eu quando eu falo eles, falo em mais mentores, além do principal, não é? E eles estão sempre lá para nós. O que é facto é que nós é que se calhar não exercitamos da melhor forma as nossas emoções, o mental, o equilíbrio e as ações, de forma a conseguir estarmos mais perceptivos no que toca aos mentores. E eu queria falar desta parte, porquê? Porque a Priscila, tendo assumo de unidade ostensiva, pode trazer as pessoas mais com o pé no chão quando toca a falar dos mentores, porque o mentor não é alguém que está daquele lado para nos proteger com essa ideia de proteção que acaba por ser como nós se fôssemos um neném, como vocês falam aí, à espera de ser embalado. Você percebe o que eu estou a querer dizer, Priscila? Sim, com certeza. Porque eu acho que é necessário isso, é a gente dizer assim, não, é muito bom sabermos que temos amigos que já passaram por esta sala de aula e que até inclusive podem ser até pessoas de outras vidas que por acordos são nossos mentores e estão lá para nós, mas que nós estamos aqui por algum motivo e é difícil quando eu vejo certas coisas que não podem estar ligadas à realidade, até pelo facto do que a Priscila falou, que é o livre-arbítrio. Só isso já é um índice de que o que é um mentor ou não é um mentor. Concorda, Priscila? Concordo perfeitamente. Pronto. Já falámos então da parte dos mentores. Mais uma coisa. O mentor espiritual então apresenta-se sobre a forma de preto velho. Sim. E Mas, eu nunca não, fui fala. eu nunca fui na Umbanda, nem no Candomblé, e ele se sentiu mais confortável de se apresentar assim. Pode ser que em outras vidas eu tenha alguma ligação, mas eu não me recordo. E ele faz esse trabalho através da psicografia. Ele sempre traz uma mensagem pessoal para me incentivar, mesmo quando não estou com tanta disciplina, eu me deixo me levar para as outras áreas de entretenimento, vem a puxão de orelha também. Então, Normal. Faz parte, faz parte. é o Aquele trabalho. templo é o nosso trabalho diário. Aquele templo que eu falei, Priscila, do Val do Amanhecer,
ele tem lá espíritos que se expressam de diversas formas. Tem lá também espíritos índios. Eu não estou ligado ao Val do Homem Ser, só que como foi uma experiência tão forte que eu tive em 2018, eu até posso partilhar algo muito rápido, Priscila. Eu não quero remeter isto, não quero remeter para mim, mas, por exemplo, eu perguntei ao Preto Velho na altura qual seria o estado atual da consciência do meu pai que desencarnou em 2010. E ele falou na altura que eu teria que me apresentar mais vezes lá para praticar o equilíbrio e que ele não podia revelar isso, pois se o fizesse, estaria a passar por cima de uma entidade que estava num retrato, que ele até me pediu para ver. Ele falou sempre comigo de olhos fechados e ele chorava muito. E foi aí que eu percebi que existe uma hierarquia no plano espiritual, onde uma simples informação, eu encaro como simples, não é? Teria que haver o abalo de um espírito de luz mais ascensionado para poder chegar até mim essa informação, Priscila. Eu achei muito interessante essa parte da hierarquia espiritual. E o Preto Velho é um espírito que transmite uma paz e tem todo aquele ensinamento, aquelas frases que ele utilizou, não é? Que foi muito interessante. Estou agora aqui a lembrar-me. Parecia mesmo aquela que ele estava a ler algo, mas que não era algo que lhe estava a surgir mesmo por aquela canalização. Priscila, aqueles vídeos de psicografia são muito bonitos, são efetivamente as chamadas psicografias que lhe chegam e que através da sua escrita, não é? Toma o controle. Uma coisa engraçada é que também quando eu estava quase a incorporar, o meu braço esquerdo, ele não parava de movimentar. Talvez tenha a ver com isso, se calhar, do acoplamento, da psicografia, não sei. Eu sei que este braço não conseguia parar de se mover. O que é que você acha sobre isso? Tem a ver com... Você precisa trabalhar isso com disciplina, se dedicar para Pois, despertar isso em você. Porque a mediunidade psicográfica, através da psicografia, pode ser desenvolvida, mas precisa ter muita disciplina, precisa ter esse autoconhecimento, essa reflexão. Qual a intenção, qual é o intuito de você psicografar a mensagem do plano espiritual? Qual que é a sua intenção? Então, tem que ter uma análise toda ampla de tudo isso para você ver. Mas sim, pode ser trabalhado, como eu disse mesmo. muito bem, Priscila. Provavelmente. Eu tenho um bocado de receio no que toca, por exemplo, o ambiente de casa, como tenho a minha família, eu não queria que houvesse. Mas eu não sei, isso provavelmente não acontece dessa forma, não é? Há um momento certo e a espiritualidade também respeita tudo isso, não é? Não tem que haver esses receios que são da mente. A mente é que está sempre a criar receios e medos e, não é? Mas sabe o que é interessante que você falou sobre a questão de você ouvir o Preto Velho? Preto Velho. Você vê o quanto que o plano espiritual, os espíritos são respeitosos. Ele não vai trazer uma mensagem, uma informação que pode haver em você um desequilíbrio, uma tristeza, uma angústia, porque o plano espiritual te observa. Como que você iria lidar com essa informação? Será que você não ia criar uma dependência? Ou alguém iria criar uma dependência da espiritualidade? Então é muito sério a questão do trabalho espiritual. E você vê o respeito que eles têm. A gente acha assim, não, não é nada demais. O que tem falar sobre isso ou aquilo? Mas não. Só quando nós temos essa percepção, essa humildade e achamos que é tão pouco aqui no plano terreno, mas quando desencarnamos nós vemos o quanto uma ação, o quanto uma informação pode distorcer uma vida, pode trazer desequilíbrio. Então, foi muito sábio o que ele disse, muito verdadeiro, e é dessa forma mesmo que acontece. Eu não tenho sombra de dúvida que onde você estava completo,
de espíritos bem elevados, bem sábios, bem respeitosos e principalmente te observam e vê a sua postura e o que vai trazer de benefício e de malefício para sua vida. Incrível, porque realmente eu agora fiquei a pensar, isso aconteceu-me em 2018 e realmente era uma ideia fixa na minha mente, querer saber o paradeiro de se o meu pai estava bem, o espírito do meu pai, e realmente eu não estava a soltar e não estava a ser amor. Provavelmente era uma ideia de apego. E provavelmente até nem teria a ver, se calhar, com essa hierarquia. Provavelmente o espírito arranjou uma maneira educada, não é? Não é, Priscila? Pode ter sido isso. Realmente faz muito sentido. Voltando aos vídeos que eu queria lhe falar das psicografias. Aquilo é a psicografia canalizada pela Priscila, onde escreve num papel, não é? Sim, eu trabalho com a psicografia, eu recebo do Preto Velho e recebo de outros espíritos. Eu sinto a presença do espírito, ao acoplamento também, essa emanação, para ele me ajudar a me intuir e eu consigo fechar os olhos ou às vezes com os olhos espirituais, ver na minha tela mental as palavras. É como se fosse um ditado. Eu escrevo e às vezes a mensagem é tão rápida que eu perco algumas palavras, que eu estou em treinamento ainda, mas é canalizado do plano espiritual. Mas isso é muito interessante. A Priscila fala que fecha os para-olhos, os olhos do espírito, além do olho físico. Sim, mas assim, não é todas as mensagens que acontece isso. Vai Ok. da elevação do espírito. É todo um trabalho ainda que está se Pois, formando. está a desenvolver. Mas tem aquele controle total da mão? Motor? Não, não tenho. É a intuição que lhe vem, não é? À tela É mental? sempre mecânica, a psicografia é sempre mecânica. Mecânica, ok. Muito bom, muito bom. Hum, Priscila, É ditado palavra por palavra. Compreende? compreendo. Não, porque tem aquela ideia, por exemplo, eu sigo o Wagner Borges, não sei se gostas, Priscila. Isso. Pronto. E ele fala que há ali uma data de informação que ele depois passa por ele enquanto individualidade e ele depois expressa, mas há sempre aquele toque, há ali um veículo que está a ser utilizado e há a leitura do veículo. Então, o que é trazido difere de médium para médium. Sim. Percebe o que eu estou a dizer, Priscila? Porque pode ter ali um toque também. Há que ver, porque também deve haver a mensagem expressa a 100%, mas também há o nível de transe, não é? Que difere. Não sei se estou a dizer alguma barbaridade. Se tiver, diga-me. Sim, igual você mesmo falou, difere de médio para médio, tem a Pois, mecânica, a semimecânica, intuitiva, então vai de pois, médio para médio mesmo. para médium, pois. Eh, Ectoplasma, uma dúvida que eu tenho. Muita gente fala que quando está incorporado, eu vou utilizar o termo incorporação porque é o mais utilizado. Fala que além da voz ser de outra pessoa, neste caso de um espírito, também consegue ver características corporais, Sim. até mesmo mudanças no rosto, e eu fiquei a achar, eu nunca li sobre isto, que isso tem a ver com o ectoplasma. Faz sentido? Ou seja, há uma energia do ectoplasma que, por algum motivo, o médium faz o ectoplasma tornar-se visível e o que distorce e faz essa imagem será o ectoplasma. Não sei se isso faz sentido. Olha, não, o que acontece comigo é igual você falou, o espírito que vem trazer a mensagem, dependendo se for uma pessoa da família, vai trazer essa voz característica da pessoa, o trejeito, a maneira que ele
era habitual a falar, a se mover, assim, o braço. Mas, assim, o ectoplasma do médium para mudar a feição, assim, não acontece comigo. Não. Pois. Pois, eu nunca presenciei esse tipo de alteração. Já me falaram, eu não sei se é verdade, e Eu eu acredito fiquei, pois, nisso, pois, mas não consigo, acontece. consigo não. Não. Também não é preciso, não é, Priscila? O que importa é a mensagem, não é? Sim. Pronto. Priscila, planos para o futuro, assim, o que é que ambicionar de um aspecto tranquilo, não é aquela ambição, é um aspecto tranquilo. Para o seu caminho espiritual, além do canal, se tem alguns projetos que gostava de realizar, o que é que pensa em fazer? Ou não pensa nisso? Ah, eu penso sim, eu penso em escrever. Eu penso em escrever um livro, Eu vou penso querer em ler. fazer mais lives com você, Sim. Com espiritual, toda a certeza. fazer Com um toda... curso, trazer essa mensagem para a humanidade, porque todos nós somos médium, temos essa mediunidade, Pois é, toda a gente, não é? É toda a gente é isso. médium. E às vezes as pessoas podem falar, nossa, mas eu não acredito, eu não vejo os espíritos, não sinto. Mas acreditando ou não, eles estão à nossa volta, nos observando, nos intuindo para evoluir, para crescer. Então, eu quero sim ser um instrumento para resgatar débitos lá atrás, por causa da reencarnação, né? E ajudar, por que não? Estamos aqui Claro, para isso, né? E me ajudar claro. também. Pois, a gente a ajudar o outro ajuda-se a nós, não é? É isso mesmo. Outra grande mensagem. Eu estou a gostar muito. Temos que fazer mais às vezes sobre um tema mais em concreto. Agora está a ser uma geral dentro do tema da mediunidade, que eu estou a gostar muito. E Mas sabe que que eu fala, posso falar uma coisinha? Que claro. eu me recordei sobre a questão do desequilíbrio. Muitas Hum, pessoas acham que não tem mediunidade, que não são médium, mas não associam esses sentimentos, essas sensações que sentem. Eu me lembro que eu acompanhei uma pessoa para ir na, em várias consultas com psiquiatra. E essa pessoa, antes de eu despertar espiritualmente, essa pessoa relatava que ouvia vozes, que via vultos, e a psiquiatra prescreveu medicação para controlar essas sensações, tranquilizar, para a pessoa dormir, para baixar essa adrenalina, essas sensações, para ficar mais calma. E eu acompanhei tudo se desenrolar. E depois que eu despertei a minha mediunidade, depois que eu aceitei, eu observei que esse desequilíbrio estava muito ligado com o plano espiritual, com a espiritualidade mal trabalhada, com a mediunidade mal trabalhada. Ela era médium e não sabia. Ela tinha essa distorção de sentimentos e sensações. Uma hora ela ficava com raiva, outra hora chorava. Ela sentia as percepções invisíveis. À noite via uma sombra. Então, muitas pessoas, às vezes, não estou falando que todos os casos, é. mas tratado como esquizofrênicos, como bipolares, Bipolares, como depressivos, exatamente. que não conseguem distinguir ou associar a espiritualidade aos espíritos que nos acompanham. Então, há esse desequilíbrio. E eu me lembro, assim, que no começo da minha mediunidade, houve esse desequilíbrio. Eu ficava triste do nada e antes eu estava alegre. Eu ficava com raiva, eu perdi o foco, eu tinha dificuldade para focar. Eu até fui no psiquiatra para ver o que que era. Não, resolvi por conta própria não tomar remédio. E se eu falasse desse desequilíbrio, de eu ver espírito, eu iria ser tratada como esquizofrênica. Então, muitas pessoas
não associam a mediunidade. Muitas pessoas sofrem sem saber o porquê que acontece. Não dão oportunidade por medo. Mas quando é bem trabalhado, quando tem esse conhecimento, nossa, a vida se torna mais leve, mais tranquila, se torna uma paz, tudo Verdade, fica em equilíbrio. Então verdade. é só um alerta. Talvez as pessoas acham que não tem, mas tem. Quer seja mediunidade empata, quer seja a sensibilidade de sentir as energias em determinado lugar, ou mediunidades mais ostensivas. É só fazer uma reflexão, só pensar, analisar como que eu me sinto em determinado lugar, com determinada pessoa, se autoconhecer, principalmente saber quais são os pensamentos mais relevantes, mais fortes do seu dia a dia, seus sentimentos, qual a influência que você está sendo influenciado pelos espíritos à sua volta, por pessoas à sua volta mesmo. Então é muito interessante. Eu recomendo que todos façam essa reflexão mesmo. Eu acho que na vida, Priscila, a gente nunca deve anular nada. A gente deve ter sempre o benefício da dúvida. E toda a pessoa que anula logo a possibilidade da espiritualidade, da mediunidade, neste caso, eu acredito que também seja por estarem. A pessoa apega-se a uma vida que gerou na sua consciência e, e aos conceitos todos que a vida lhe traz terrena, e depois falar-se em espiritualidade acaba por ser tirar da ilusão dessa pessoa. É como se a gente puxasse um tapete e a pessoa não quer sequer a ideia de que existe, e que eu achei na minha perspectiva uma ideia que me trouxe uma liberdade e que me tirou um peso dos ombros, saber que a vida, a consciência, ela continua. Mas há pessoas que encaram isso com fobia. Falar em morte acaba por ser um tabu para essas pessoas. E eu acredito que é por as pessoas, a vida terrena fechada acaba por ser um apego que leva as pessoas a limitarem-se o seu campo perceptivo para uma realidade que é ciência. Só ainda não é uma ciência comprovada em alguns meios de estudo, mas para mim está mais que provado, até pelas minhas vivências, mas não só, porque aí nós temos relatos até de IQMs, não é? De experiências de quase morte. Portanto, a vida espiritual ela está provada, mais que provada, mas por a humanidade que governa o mundo, se calhar não quer que as pessoas tenham a noção de que são muito mais do que aquilo que acreditam ser. Bem, e grande mensagem, Priscila. Eu pergunto-me quantas pessoas não terão achar que são vítimas de bipolaridade ou que são vítimas de transtornos patológicos, quando no fundo o que elas têm é mediunidade. Por exemplo, eu falo do caso, Priscila, da chamada catalepsia projetiva, não é? Que há pessoas, eu tive pessoas num curso que eu estava a tirar, uma rapariga que tinha catalepsia, ela tinha todo o índice de ser catalepsia projetiva, que a medicina fala em paralisia do sono, e ela estava a tomar medicação. Estava a ser medicada para algo que não tem nada a ver com a parte psicológica e com nenhuma patologia. Algo simples, natural, que é a chamada catalepsia. E na altura eu disse qual seria o meio da pessoa ter uma projeção, que a gente sabe que a catalepsia é um passo muito simples para se conseguir ter lucidez fora do corpo. A pessoa no dia a seguir agradeceu-me, deu-me um abraço e disse que realmente viu, na altura ela viu até um espírito e depois teve medo, que é normal, mas o quão é importante é o conhecimento espiritual, encarar a espiritualidade e a mediunidade como algo natural. Não é, Priscila? Sim, com certeza. É algo natural. A E, nossa missão, nosso projeto pessoal e para as pessoas no geral é essa, né? exatamente. E nós somos espíritos que estamos, neste momento, a dar vida a um corpo material
mas que somos seres infinitos e que vamos continuar. E quando a gente pensa desta forma aberta, uma data de coisas que vamos agarrando enquanto conceitos vão todas se desmoronando, e nós vemos o que é realmente importante na vida, além dessas limitações da mente. Não é, Priscila? Priscila, quer adiantar alguma coisa? Assim, alguma... Eu vi que a Priscila partilhou um filme, uma animação muito bonito. Eu vi essa animação, que é aquela animação que mostra... Existem duas. Tem uma que é o Caminho do Sol, ou qualquer coisa assim. Não sei se viu essa. Essa não, hein? Eu. Você viu Eu já uma que... desde a eternidade, né? Que é É muito isso. conhecida. É, eles visitam os planos espirituais, não é? Consequentes. E dá para perceber a diferença entre um plano e outro, não é? Isso foi muito interessante, eu adorei essa anime. E também há outra, que é o Caminho do Sol, que mostra toda a origem dos planetas e tudo isso. Ainda não viu? Eu não vi ainda, mas eu vou ver. É, vai, veja, está muito bonito, muito bonito. Eu gostei. Eu descobri isso, já não sei através do canal de quem, mas eu descobri essas animações através do canal de alguém, de um japonês. O criador é um japonês que também é alguém com mediunidade. E aliás, Priscila, se você viu o início do filme, você viu que Thomas Edison tinha um projeto onde ele queria construir um telefone que conseguisse contactar o plano espiritual. Não Que viu isso? interessante, não? Ai, que É, interessante, não? é. Thomas Edison. Portanto, e isso tudo foi abafado porque, lá está, falar-se em mediunidade e espiritualidade era tabu, não é? Mas ele Sim, queria efetuar esse projeto. E eu acho que esse projeto, até Chico Xavier acho que já falou nisso, acho que vai acontecer futuramente. com Eh, certeza. termos a capacidade, não é, Priscila, de com facilidade entrarmos em contacto com o plano espiritual. Eu falo muito, não é, Priscila? Eu começo a falar e é sempre... Ora Não, bem, mas é muito fala, bom fala. falar. Mediunidade para ajudar a evolução da Terra, né? Porque Claro. plano espiritual tem aquela evolução tecnológica bem mais avançada. E os médiums, nós damos essa oportunidade para trazer essa tecnologia, essa evolução do plano espiritual para a Terra, para a humanidade. Então, com certeza, futuramente vão abrir mais portas, mais oportunidade para, igual você mesmo falou, lidar com a espiritualidade, com a mediunidade, com mais leveza, com mais tranquilidade. Muito bem, Priscila. Alguma recomendação da Priscila, seja o que for? Alguma recomendação? Não. Eu Uma? queria ver se alguém tem alguma pergunta. É, eu estou vendo aqui, mas não me parece, Priscila. Não me parece que não tem aqui muita pergunta, não. Não faz mal. A gente responde depois no Ah, tranquilo. YouTube. Não há. Porque não temos aqui. Eu peço a alguém que, se tiver alguma pergunta a fazer, que faça. Entretanto, eu vou. Priscila, algum mestre ascensionado com o qual você goste mais? Assim, Buda, Jesus, Nossa, todos eu todos, gosto. né? Fazendo Todos. amor, conhecimento, evolução, eu tô dentro. Ah. Sem nenhuma distinção de nada, tô aberta a aprender. Eu descobri agora um há pouco tempo, não estou a dizer que é um mestre ascensionado, mas é Krishnamurti. Já ouviu falar? Já, Krishnamurti. sim, já. Eu estou agora a assistir vídeos dele e é muito interessante perceber a consciência além dos pensamentos. Está a ser uma descoberta minha muito boa. E Aba pronto. também traz muitas ideias, né? É. E tem o Moji, conhece Moji? Esse ainda não, mas eu vou Ah, pesquisar. pesquisa é M2OsJI. Ele mora cá em Portugal. Sim, Eu conheci o Moji através também de uma pessoa que eu quero fazer live com ela, porque eu tenho muita estima, que é o Júlio Sacracenda. sim, É. sim. E, olha, quando começaram a perceber a mediunidade, já falámos sobre isso, Niki. Não sei se queres resumir, Priscila, assim muito rápido para responder a isto ou não vale a pena. Ah,
desde a infância, mas que aflorou mesmo 27 para 28 anos. Mas nós já nascemos médios, vamos só nos evoluindo, nos conhecendo, nos aprofundando nessa mediunidade, nesse autoconhecimento. E você pode responder também. Eu, quando comecei a perceber a minha mediunidade, ora bem, eu em 2016, então, de uma maneira muito rápida, foi quando eu tive o meu primeiro sonho lúcido e depois eu sempre me lembro dos meus sonhos. Eu sou muito orientado pelos sonhos, não sei se por mentores, pela consciência, o eu superior, mas toda a leitura que eu faço dos meus sonhos é muito boa e ajuda-me a encaminhar. E depois, a dada altura, eu tive as minhas primeiras projeções astrais e pronto, foi a partir daí que eu comecei a ter noção de que, por exemplo, quando Jesus diz que só conhecereis a vossa essência depois do segundo nascimento, eu percebi que é o nascimento, que é a parte em que nós percebemos que somos, ou seja, temos o nascimento enquanto matéria, enquanto bebés, não é? Que nascemos, e depois temos o deslumbre de que somos algo mais. Então o segundo nascimento é essa parte perceptiva. E comigo foi isso, foi através até, eu tenho uma dívida de gratidão com o Brasil, porque foi a primeira informação que eu comecei a ter veio do Brasil, através do Wagner Borges, do Saulo Caldeirão, uma data, a Joyce Elisa, que eu já vi que a Priscila também segue, não é? O Yuri, como é que ele se chama? A Estrada Sem Fim. Como é que ele se chama? O Álvaro. O Áureo. Álvaro. Álvaro? Áureo, isso mesmo. Áureo, é isso, Áureo. E pronto, depois conheci todas estas pessoas, inclusive a Priscila, e foi algo muito bom. Eu agradeço à Niki pela pergunta, mando-lhe desde já um grande abraço, com muita luz. A Niki também tem um canal no YouTube, que também fala sobre as projeções astrais. Quais os cuidados que podemos ter? Também já falámos sobre isto, mas eu posso responder rapidamente, Priscila. Sim, com certeza. Sermos felizes, eu acho que de maneira resumida, é uma maneira da gente transmitir energia positiva e assim não há ressonância com energias negativas. Ok? Bem, eu não sei se a Priscila tem algo para fazer ou ainda dá para responder alguma coisa. Não, eu estou livre. Posso responder várias perguntas. Ora bem, quer responder a esta? As trevas se aproveitam do médium? Por parte da Niki. Bom, quando o médium está em desequilíbrio, quando o médium não se conhece, ele fica fascinado, deslumbrado e traz consigo essa vaidade, esse egoísmo, acredita em tudo que os espíritos falam e não associa sempre o amor, o respeito, essa hierarquia, como você mesmo disse, qual a mensagem, qual o propósito dessa conexão, com certeza, até nós mesmos, quando estamos desligados do nosso amor, da nossa consciência, a maldade, o mal se aproveita e nós somos instrumento para ferir, para magoar. Então, o plano espiritual e o plano material estão conectados. Vai depender de nós, o que nós carregamos. Eu acho que sim. E o mal deve ser encarado, esta é a minha opinião, como uma ótima contraforça de nos puxar ainda mais para a luz. Eu acho, não é, Priscila, nós não devemos pensar, porque as pessoas querem logo falar dos planos elevados e não tenho nada contra isso, mas eu acredito que se nós formos para uma colónia espiritual onde está estabelecida a paz, isso vai nos trazer com certeza um sentimento prazeroso. Mas se calhar no umbral a ajudar irmãos que estão um pouco confusos, nós vamos sentir a mesma tranquilidade, se calhar expressa de outra forma. E é a minha visão. Eu não gosto muito quando as pessoas falam de espíritos pesados de uma forma separativa, porque acredito que se todos viemos do mesmo todo, aquele irmão que está
a passar uma fase difícil, é também um irmão, não deixa de ser um irmão. E é a minha opinião, que também é o que é. Temos aqui um comentário do casal em expansão, que eu também acho muito boa a ideia de termos um conceito enquanto casal, de dois seres que vivem em comunhão e que trazem conteúdo espiritual, expansivo de consciência. Muito bom. E verdade, somos todos um. É verdade. Casal em expansão. E eu acho que vai haver uma live com o Daniel. Eu tenho muito. Eu vou querer ver. Eu tenho muita pena do Daniel não estar presente. Ele explicou que não pode estar presente, infelizmente. É uma pessoa por quem eu tenho muito carinho. Mas ele vai, com certeza, vai ver o vídeo mais tarde e vai surgir aí mais lives. E eu gostava até de uma live, nós os três ou até mais pessoas, porque é muito bom, muito bom. Eu adorei esta live. Eu vou dar espaço, mais uma pergunta, pronto. Se houver mais uma pergunta, a gente responde. Senão vamos... Nós temos uma coisa interessante que é, temos vida. E depois temos que continuá-la a seguir ao vídeo. Estou a brincar. Pronto, Priscila, vamos ver se há aqui mais alguma pergunta. Gostei muito, Priscila. Acho que a gente partilhou aqui informação e também desmistificámos certos assuntos e trouxemos uma mensagem muito boa. Gostei muito. Bom, acho que aqui não há aqui mais perguntas. Pronto, este foi o formato que eu escolhi. Talvez mais tarde, não sei se vou utilizar outro meio de live, mas aqui não foi assim tão mal. A qualidade, se calhar, não é a melhor, mas deu para perceber, não é, Priscila? Não, está ótimo. Está ótimo, não é? É tudo. Claro que sim, claro que sim. Bem, eu depois para ficar com o vídeo, é só tirar, não é? E depois deve haver ali uma opção para ficar com o vídeo. Eu não quero perder este vídeo. O médium deve trabalhar para a luz. Qual a responsabilidade? Ora bem, eu vou dar uma resposta curta e depois a Priscila também vai dar. O médium deve trabalhar para a luz. Ora, eu não encaro isso dessa forma. Trabalhar para a luz. Eu acho que nós somos luz. Agora, nós temos é que perceber o quanto a mente pode ser um veículo de ajuda ou uma prisão ou algo que nos está a bloquear. Porque quando nós largamos esses conceitos todos porque a luz não pesa. O sacrifício só é sacrifício se nós quisermos, porque ele pode ser considerado um aprendizado e algo que nos traz, nós podemos estar a fazer o que quer que seja, que há sempre um espaço dentro de nós de absolutismo, de paz. Mas claro que sim, que o médium deve priorizar uma energia que seja mais leve para poder ajudar, só assim. Porque também existe isso, nós só podemos ajudar se nos ajudarmos a nós. Não podemos colocar o outro acima do nosso bem-estar, pois assim também nos estaremos a dar a melhor ajuda. Priscila, o que é que tem a dizer? Eu acredito, igual você falou, que nós somos feitos da fonte, todos nós somos irmãos, todos nós somos luz. Mas nesse caminho nós podemos nos perder. E quando fala assim que deve, eu acredito que não. Eu acredito que o livre-arbítrio nos concede isso, porque quando desperta essa responsabilidade, que tudo que nós fazemos, quer seja bom, quer seja não bom, volta para nós, então nós trazemos essa assertividade de sempre fazer o bem para nós mesmos, porque todos estão conectados nessa luz. E nossa luz vai brilhar fazendo bem, vibrando no amor. É isso, Priscila. Muito obrigado. Uma bonita mensagem. Ora bem, a Niki disse aqui, gostei, Deus lhe abençoe, Niki. E muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui connosco, embora as perguntas surgiram aqui mais no fim, mas ainda bem que surgiram. O casal em expansão, o André, que é da minha infância, é um amigo de infância. Eu mando um grande abraço ao André, que está neste momento na Bélgica, eu acredito. E mais gente, deixa eu ver aqui, a minha mulher, que também está aqui, que é a pessoa que me atura. E pronto, Priscila, muito obrigado por ter aceito aqui o meu convite. E eu vou
Eu gostava de fazer mais lives com a Priscila, mas quero que a Priscila também queira. Quero que a Priscila tenha o livre-arbítrio sintonizado da mesma forma. E pronto, gostei muito, Priscila. Muito obrigado. Eu também, gratidão a todos por participarem, por se dar essa oportunidade de ouvir nossas experiências. E gratidão, Helder, pela oportunidade. Adorei a live, Eu muito também. dinâmica. Eu adoro conversar e com certeza vamos fazer muito mais lives. Gratidão Gratidão. apenas. Gratidão a minha e eu tenho um defeito. Eu começo a falar e não me calo. Portanto, eu tenho que aprender a dosear aqui. Priscila, muito obrigado. Eu vou então sair. Até uma próxima. Muita paz e muita luz. E nós não somos, estamos. Com certeza. Obrigado, Priscila. Obrigada.